ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com os patriarcas. Como também em Lucas capítulo 22, verso 19, Apocalipse 16, 19, ele sempre fala de uma mesa posta, aonde o povo se reúne para confraternizar-se. E ele aqui nesta parábola, ele traz uma observação para todos que ali estavam presentes, pois ele diz que da semelhança do reino de Deus, porque na verdade o propósito de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Não é assim que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus também diz, confirmando isso que acabei de falar, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João também diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, agora são todos. E aí nós já estamos inclusos nisso aqui. O rei preparou uma festa e convidou, ou seja, ele já tinha de antemão convidado um grupo seleto. E quando ele preparou tudo, na confiança de que eles viriam, pois já tinham sido honrados com o convite, o que acontece? Quando o rei preparou tudo, que manda os servos convidar, eles, cada um foram para os seus negócios, cada um decidiram viver da maneira que, ou agir da maneira que achava por bem. E agora os servos chegam, dizem, eles não vieram. Ele mandou outros servos, quem sabe foi a receptividade que não foi agradável, não foi confiável, porque às vezes as pessoas falam algo para a gente, mesmo sendo uma verdade, mas da maneira em que falou, a gente não fica muito seguro. O rei mandou outros servos lá, mas aí eles não fizeram caso, e até nesta segunda vez, eles tomaram de alguns servos, maltrataram e até mataram, provocando assim a ira no rei. O rei pega seu exército, vai lá, extermina tudo, toca fogo na cidade, elimina, na verdade, aqueles que ele tinha honrado de antemão com o convite, mas eles não honraram com a presença deles. Agora ele manda os servos irem às encruzilhadas. A festa estava preparada, irmãos. Ele mesmo disse: os bois, os cevados já estão todos mortos, o jantar está pronto, está posto à mesa, então que todos venham. Ele, como não vieram, ele mandou ir atrás de um outro grupo. Agora vocês vão pelas encruzilhadas, vocês vão pelas estradas, e quem vocês forem encontrando, vão convidando. Ele não mandou forçar, ele mandou convidar. E diz o texto que eles trouxeram bons e maus. Bons e maus vieram para a festividade. Eles estavam ali todos, quando leva a notícia para o rei, aí diz: meu rei, a sala está superlotada. Ou seja, era a alegria do coração daquele homem, com certeza estava completa, porque o jantar em que ele tinha preparado não ia se estragar, não ia ser jogado fora. Mas o que acontece? Ele vai agora fazer uma circular dentro da sala, dentro do salão aonde estavam os convidados, e ele olha, vê uma pessoa que não estava trajado com vestes e núpcias. Observemos uma coisa nesse particular, é que todos foram convidados, bons e maus foram convidados para vir a esta ceia, a este jantar. O que acontece? Que o convite é estendido
a todos, a bons e maus, mas dentro do ambiente tem que haver o comportamento mediante as regras do ambiente. E foi isso que foi encontrado naquele homem. Ele não estava obedecendo às regras. Ser convidado é uma coisa, você tem direito a vir, mas ao estar, ao permanecer, é necessário você estar enganjado em tudo aquilo que é exigido para o ambiente. Observemos que, como desde os tempos antigos, Deus já apontava para os gentios, para que viesse, eles iriam vir, eles viriam estar acolhidos pela graça de Deus. E foi justamente isso que aconteceu nessa simbologia aqui. Somos nós, esses que foram encontrados pelas encruzilhadas da vida, alguns bons e mais outros maus, na sua maioria, mas eles foram convidados por conta de alguém já ter rejeitado esta graça inaudita, e ele agora convida a todos para que venham como está, ao convite de Cristo, dizendo: vinde como estáis, mas a permanência é como Ele determina. É o que precisamos entender, é que para permanecer usufruindo desta graça, é necessário termos um entendimento, e logicamente não é uma coisa logo de chegada. Nós vamos caminhando, nós vamos andando neste caminho, o Espírito Santo vai nos guiando, porque Ele é o nosso bom pastor, é Ele que nos conduz pelas veredas da justiça. É por isso que os maus agora começam a tomar um outro rumo de vida, e daqui a pouco torna-se diferente. Sabe por quê? Porque obedecem àquele que os convidou. Também ele entende que o fato dele estar ali não é por mérito seu, é pela graça de Deus, é pela bondade. Se Deus fosse escolher por mérito, por qualidade, estaríamos fora desse projeto. Mas Ele chama, e de uma vez que estamos aqui, no ambiente da graça, é necessário observarmos as exigências da palavra de Deus, e não temos nenhuma dificuldade, porque nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. É o Espírito que nos habilita, é o Espírito que faz o transplante do coração de pedra para um coração de carne. Ele mesmo falou em Jeremias, olha, há muito tempo, antes da manifestação de Cristo Jesus, ele diz que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, um coração que é flexível, que é temente, que ama verdadeiramente, que tem capacidade de absorver deste amor de Deus, e agora, através desta atitude, transferir a outros, alcançar outros. E agora eu quero me reportar à carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, falando da ceia, ele diz que há necessidade de examinar-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do vinho. Por quê? Porque quem come e bebe indignamente não está
sabendo discernir o corpo do Senhor, e por não saber discernir o corpo, ele está contraindo para si maldição. Irmãos, vou perguntar uma coisa a vocês: quem é o corpo? Quem é o corpo? A igreja. Corpo, aquele corpo físico de Jesus. Mas é essa constituição que ele agora, de forma coletiva, a igreja é o corpo. Individualmente somos membro desse corpo, e como membro nós temos que estar nos movimentando para auxiliar outros membros, e que esse corpo todo ande bem ajustado. Há pessoas que não estão sabendo discernir o corpo, esse corpo, porque esse corpo ele é formado por vários membros, e diga-se de passagem, todos diferentes um do outro. Pessoas que pensam diferente. Olha o que diz nessa ceia de que nós lemos: bons e maus. Mas o discernimento de cada um dentro desse corpo vai compreender que uns têm dificuldade de rapidamente tornar-se aquela pessoa receptora desse transplante do coração de carne, do coração que dá lugar ao Espírito Santo. Não discernindo esse corpo, a gente começa a falar coisas que não é devida, e que vai tornando-nos indignos. Por quê? Porque honrando, tendo o discernimento que uma pessoa é mais fraca. E o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz que nós precisamos, ele disse: porventura alguém for encontrado em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, com cuidado para não cair no mesmo. A gente não tem às vezes a paciência de lidar com pessoas que pensam diferente da gente. Eu já tenho falado aqui algumas vezes, e eu sei que vocês lembram disso, que o que nós precisamos é ter um entendimento que aqueles que não pensam igual a nós, aqueles que agem diferente de nós, um age para mais, outro age para menos, são pessoas que necessitam de nós também estar ao seu lado. Não podemos desprezar de maneira nenhuma, achando que alguém é santo demais ou outro é demônio demais. Se agirmos assim, nós não vamos estar sabendo discernir esse corpo, porque esse corpo tem membro que já tem 40, 50 anos que estão aqui, outros têm semanas que estão chegando. Como nós vamos lidar com essas pessoas? E às vezes até parece que a nossa preocupação é simplesmente com as pessoas que estão lá fora, e a gente sai evangelizando, chamando os prostitutos, os cachaceiros, os usuários de droga. A gente fica chamando e fica feliz quando eles vêm, não é verdade? Mas quando se converte, parece que agora diz: agora te vira para tu sobreviver aí. Aonde que precisa do nosso maior cuidado? Porque o convidado, todos são convidados. Agora é o comportamento que vai nos dar a garantia de continuarmos. O rei vai estar andando no meio dos convidados, e aquele que não estiver se comportando dignamente, aquele que não está sabendo discernir, ele está sujeito à condenação. Pois ele, quando encontrou, ele disse aos seus servos: pegue ele, amarre pé e mão e lance nas trevas exterior. Sempre que Cristo fala em trevas exterior, ele está falando do inferno. A gente precisa ter cuidado e discernir esse corpo.
a capacidade de cada um. Há pessoas que a gente passa o tempo todo ensinando, há pessoas que estão lado a lado com a gente, vendo como que faz, vendo como a gente ensina, mas ele não tem a capacidade de absorver da maneira correta. E aí de repente você vê ele fazendo coisas ilícitas, agindo de forma errada. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes nós a condenamos. Na maioria das vezes nós preferimos tirar essa pessoa do nosso ciclo de amizade, por conta das falhas de alguém. Mas para Deus, nós estamos falhando muito mais. Sabe por quê? Porque Paulo diz: vocês que são espirituais, e quando eu me propunho a julgar alguém sendo mais inferior do que eu estou me posicionando como um homem espiritual. E como homem espiritual, o conselho não é fazer o julgamento, mas fazer o acolhimento, porque a graça, ela é acolhedora. Tem graça no teu coração? Se tiver graça no teu coração, acolhe aqueles que são contrários às suas ideias, acolhe aquele que não te socorre no momento que você quer, porque na maioria das vezes somos nós os cúmplices de pessoas agirem de forma errada conosco. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, isso aqui eu não aprendi em sala de seminário, eu aprendi no caminhar, há 28 anos, recebendo porrada nas costas, mas amando incondicionalmente. Nunca decidi gerar um inimigo por conta de que ele é diferente de mim. E há mais de 20 anos, cerca de 20 anos, a igreja sabe que eu já falei N vezes, tomei uma decisão de quando eu saber que alguém está, eu tomo conhecimento que alguém está falando de mim, eu vou orar por ele. Eu vou orar por ele. E tenho orado, e tenho visto a coisa acontecer. Tenho construído de inimigo amigo. É um material bom de fazer amigo, é inimigo, porque isso confirma, e mais tarde ele mesmo vai sair desfazendo o que ele fez, dizendo: eu estava enganado. Lembra de quando os filhos de Jacó chegaram com a notícia para Jacó, dizendo que uma besta fera do campo tinha comido, tinha estraçalhado o seu filho José? Era uma mentira, foi uma mentira que falaram, mas 17 anos depois, eles tiveram que dizer: meu pai, o que nós falamos, ferimos o teu coração, nós mentimos, nós te ferimos na alma, teu filho está vivo, teu filho está vivo. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque quando nós, como é que discerne o corpo de Cristo? O corpo de Cristo são dotados de pessoas, e de pessoas que, delas com necessidades, delas com necessidade financeira, delas com necessidade de entendimento, e assim por diante. E discernir o corpo, é nesse caminhar, nós vamos estar cercando a mesa, comendo do pão e bebendo do vinho, mas com entendimento. Meu Deus, o que eu fiz neste mês? Será que eu não desonrei o corpo de Cristo? Entenda, estou falando de igreja, porque é essa a intenção que Paulo está dizendo no versículo 29 do capítulo 11, aquele que come sem discernir o corpo. O examinar a si mesmo não significa apenas se eu estou bem com fulano, se eu estou bem com Deus. Há pessoas que estão mal com os outros, mas julgam estar bem com Deus.
Pedro, ele diz assim: se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. E João diz em Apocalipse que aos mentirosos a parte que lhe cabe é o lago de fogo. Quando é que eu estou mentindo? Se eu só falei a verdade. Quando eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão. Estou digno para comer do pão e beber do vinho? Não estou, porque não discerni o corpo. Não discerni o corpo. Deixa eu dizer, essas coisas eu tenho que falar, porque eu vou prestar conta. Vou prestar conta. Alguém goste ou não. Oxalá que todos amassem essa palavra, gostassem e a recebessem como despertamento para melhorar diante de Deus, não é diante da igreja, porque o pastor está te vendo aqui, a igreja está te contemplando, e a gente parece que demarcou o ambiente das quatro paredes como um ambiente de santidade, que a gente vem de qualquer jeito, e quando entra dali para cá, aí muda todo o comportamento. Não, eu sempre digo, e vocês sabem disso, que o culto começa depois desta reunião. O culto vai começar quando você sair daquela porta para lá. Como você vai chegar em casa? Qual é a tua receptividade com a tua esposa, com o teu esposo, com teus amigos? Qual é a tua receptividade com teus colegas de trabalho? Qual é o testemunho de como servo ou serva de Deus você está dando lá no seu trabalho? Será que é aquela receptividade que alguém costuma dizer por aí? Crente desse jeito, o inferno está cheio. E olha que está. Porque ser crente é ser bom representante do reino de Deus, aonde quer que estejamos, aonde quer que estejamos, que tenhamos misericórdia de nós mesmos, recorramos ao Senhor, porque nós fomos convidados sem mérito algum, nos deixaram entrar. Gente, eu não sei qual é a posição de emprego hoje melhor que possa ter aqui em São Luís, falar de nós aqui na capital, aqui na ilha. Eu não sei qual é a melhor, mas digamos que seja de quem come ilicitamente. As pessoas começam em volta, você ser desconforto para as pessoas, desconforto para a família, trata mal a... E aí, não vamos comer? Vamos comer. Porque ele diz: examine-se, pois, o homem é a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. O propósito é estarmos bem com Ele. O que Deus mais quer é estar na nossa vida, é estar presente em nós, porque Ele quer se apresentar ao mundo através de cada um de nós. E o que nós precisamos